A paz do Senhor Jesus Cristo, meu querido irmão, que nesse momento vai estar assistindo esse vídeo, quero convidar você para uma reflexão na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 7, que nos diz assim: se suportais a correção, Deus vos trata como filho, porque que filho há que o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardo, e não filho. Querido, esses dois versículos 7 e 8 trazem uma exortação segura para a nossa vida. Porque, na realidade, Deus, ele corrige e castiga aquele que ele ama. Porque, na realidade, quando Deus traz a nós uma disciplina, traz a nós uma correção, é porque ele quer que nos ajeitemos para o servirmos melhor, para que a nossa vida possa dar testemunho de verdadeiro cristão. Então, muitas das vezes, a tempestade sopra contra nós porque nós mesmos procuramos. Nós fazemos alguma coisa digna de açoite, mas a gente não quer enfrentar a realidade, porque a gente quer fugir da correção. Mas a palavra nos exorta a termos o Senhor como Pai e entendermos se Ele é Pai, Ele é autoridade. A palavra Pai já quer dizer Senhor, autoridade. Então, se Ele é nossa autoridade, se Ele é autoridade sobre nós, automaticamente devemos a Ele satisfação. E Ele deixou estabelecidas as regras e normas que precisamos para que vivamos a vida de vitória. Dentre ela é o amor. Amando a palavra de Deus, amando a Deus, vamos amarmos a palavra e nos dedicarmos a ela. E aí a gente vai ter prudência, cuidado, para não pecar. O pecado separa de Deus, o pecado é abominável aos olhos de Deus. Então, quando erramos, nós somos disciplinados, somos corrigidos pelo Senhor. Porque se nós estivermos sem correção, sem atenção para a correção, porque Deus sempre traz um despertar, Deus sempre fala, Deus sempre alerta para que andemos de maneira que o agrade. Se a gente rejeita essa correção, se a gente rejeita a disciplina, então já não somos mais filhos, mas sim bastardo. Então é bom que tenhamos muito cuidado com o nosso proceder, para que não sejamos tratados como bastardo. O filho, ele tem direito, o filho, ele tem cuidado e sabe que está debaixo da autoridade do pai. Não importa a idade, o filho precisa respeitar o pai em qualquer que seja a idade. O pai humano, quando ele chega a uma certa idade, ele já passa até a ser cuidado pelo filho e tudo mais, mas o filho tem aquele respeito, porque sabe que é o pai. Ele precisa atentar para alguns conselhos, precisa atentar para algumas orientações, e aí, dentro desse respeito, mas ele entendendo que o pai vai chegando à idade, vai perdendo as forças, vai perdendo alguns reflexos, mas ele é o pai e precisa ser tratado com carinho e com respeito. No caso do nosso Deus, já não existe esse problema de velhice, porque o nosso Deus, ele é eterno, é sublime, poderoso, e ele tem poder e domínio, toda a autoridade, toda a capacidade sobre si. Ele é onisciente, também é onipresente e onipotente. Ele sabe todas as coisas. Ninguém pode enganar a Deus. Fazer uma coisa e dizer que fez outra, colocar máscara diante de Deus, não adianta. Às vezes, nós temos procedências assim, de fazermos uma coisa e querer mostrar outra para Deus. Não adianta, querido. Deus sabe tudo. E outra coisa, é preciso que entendamos que a correção virá. Se fizermos algo errado, vamos sofrermos o dano desse erro. O que pode acontecer é suplicarmos a misericórdia, o perdão,
e Deus decidir nos aliviar do fardo por causa do perdão pedido, do quebrantamento. Mas se o homem se comportar soberbo, não tem jeito. Então é preciso que a gente tenha cuidado, é preciso que a gente busque uma intimidade com Deus e tenha a palavra de Deus como a nossa bússola, como a nossa constituição, a nossa regra de fé e prática. Daí, querido, precisamos de cuidados com a nossa vida, precisamos de cuidarmos em obedecermos a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que tem a orientação que a gente precisa. Então, não podemos rejeitarmos a correção. Algumas pessoas, nós encontramos na Escritura, que tentou fugir da ordem de Deus. Você lembra do profeta Jonas, que Deus mandou que ele fosse a Nínive e ali apregoasse uma palavra que Deus estava furioso com aquele povo e ia subverter aquela cidade? E aí, Jonas, ele fugiu da responsabilidade. Ele, não sei por qual motivo, ninguém sabe o motivo correto, mas ele fugiu da responsabilidade, tentou ir para outro caminho, tentou ir para... Deus mandou ele para Nínive, ele tentou ir para Tarse, mas, no entanto, Deus fez uma tempestade para que Jonas pudesse ser levado aonde ele queria. Quando Deus ele decide fazer algo, que não adianta o homem fugir, não adianta o homem corcoviar, porque Deus vai buscar e vai preparar aquele homem para poder fazer a obra. Não que Deus faça as coisas forçadas, mas quando você é um servo do Senhor, não vai se desviar. Aceitou um compromisso de ser um ministro. Agora você, por causa da responsabilidade, porque na realidade muitos querem assumir a condição de ministro. Eu sou ministro do Evangelho, sou isso, sou aquilo. Mas e os encargos? Querida, aí tem que assumir as responsabilidades também. Então é preciso que seja preparado, é preciso que se oriente na palavra, que busque a intimidade com Deus para poder alcançar o preparo, a capacitação para poder realizar a obra. Que Deus quer que o nome dele seja exaltado e glorificado por meio dos seus ministros. Então precisamos buscarmos essa orientação, precisamos com humildade buscarmos entendermos qual é a vontade de Deus. Porque ele nos trata como filho. Se ele nos trata como filho, ele tem direito a nos corrigir. Então, ele nos orienta e nos corrige se, de fato, cometemos algo que não está satisfatório à sua vontade. Então, portanto, a gente precisa buscar essa intimidade com Deus e fugir, porque muitas vezes enfrentamos provações por causa da nossa própria falha, do nosso próprio erro. A gente sabe que determinada coisa não nos convém, mas a gente acaba cometendo porque a gente não quer se esforçar para obedecer, porque existe, na realidade, um preço muito, muito grande que se é pago, principalmente o ministro, paga um preço muito grande para poder manter-se como representante de Deus. Então, que Deus nos abençoe nesse dia, que possamos entendermos que precisamos suportarmos, é preciso suportar as tentações que vêm para nos tirar dos propósitos de Deus. Suportando essas tentações, suportando essas ações do inimigo, seremos vencedores, porque Deus nos dará a orientação, e obedecendo a orientação de Deus, seremos sempre vencedores, porque Ele nos trata de fato como filho, e o pai quer sempre o bem para o filho, e a disciplina faz parte, viu? As regras que se determina dentro do lar, por exemplo, o pai, quando ele exige do filho ou nega alguma coisa ao filho, não é que ele quer o mal do filho, ele quer preparar o filho. Se o pai bonzinho é aquele que dá tudo no tempo e na hora, tudo que o filho acha que quer ou precisa, o pai vai cercando ele de todos os privilégios. Não, querido. Na realidade, o que precisa, sim, mas dentro da medida do possível, porque muitas das vezes tem filho que aproveita do pai e quer fazer pedidos. Você é meu pai, você que tem que me dar. Não, nada com exigência. Quem é o pai que é a autoridade.
Então nós precisamos de Deus, entrarmos na presença de Deus com humildade e pedirmos a Ele o suporte, o socorro, a orientação. Então, não sejamos bastardos, não tenhamos comportamento de bastardo, mas de filhos, porque o filho entende que muitas das vezes a correção virá para o seu melhor preparo. Que Deus nos abençoe e aplique em nossos corações o amor pela causa de Deus e o desejo de fazermos sempre o melhor. Receba essa palavra no seu coração e seja super abençoado para a glória do eterno Deus.